Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto. Sem contratempo, sempre com respeito. Seja bem-vindo. E hoje temos como convidado um craque do jornalismo esportivo, um amigo, quem apresentou o Tribuna Livre na Rádio América durante tanto tempo, uma amizade lá de 2007, muito tempo. E a galera que acompanha a TV Horizonte conhece muito bem esse amigo. É o narrador que tem o seu canal no YouTube de bate-papos futebolísticos e é apresentador do Abrindo o Jogo, programa transmitido ao vivo todos os dias aqui na nossa casa, a TV Horizonte. Estou falando da amizade, do respeito do grande Paulo Azeredo. Tudo bem, já? Bem-vindo, cara. Bem, obrigado, um abraço para você, quem está ligado com a gente na TV Horizonte. É um prazer estar aqui no Contraponto. Como que é possível, a partir da disputa entre duas pessoas ou duas equipes, uma contra a outra, ou o sujeito contra ele mesmo, se construir dignidade, Paulo Azeredo? Como que é possível, em algo tão contraditório, de tentar ganhar do outro, construir dignidade? Acho que passa muito, né, Jário, por uma fase que você colocou agora, inclusive, no início do programa, né? Contratempo, nunca contra o tempo, mas sempre com respeito, né? Então, acho que assim, passa muito por essa questão do respeito em reconhecer que, principalmente no esporte, você é adversário do outro, né? Você é opositor ao outro, mas você, ao mesmo tempo, é a mesma coisa que o outro. Você é um atleta, você é um ser humano, você está aprendendo ali também a crescer como pessoa, como atleta, como ser humano. Eu acho que ajuda muito, Jair. E, assim, em relação a, principalmente, a dignidade, digamos, de formação de caráter, o esporte... Eu sou do esporte, né? Não do esporte na TV que eu estou dizendo. Eu sempre estive no esporte, né? Para quem não sabe, assim, acho que eu já falei isso uma vez aqui na TV Horizonte, eu sempre estive dentro desse mundo esportivo, já uma época como atleta, no Colégio Santo Agostinho, qual eu me formei, né? Lá eu sempre estive na equipe de futsal, né? Até abraçar aqui o técnico Delfim lá, encontrei com ele há pouco tempo, meu filho agora estuda por lá também, né? Então tive a oportunidade de encontrar com ele há muito tempo, antes do Delfim o Sol, enfim. Depois lá no Colégio Santo Agostinho também, através de um outro treinador, um outro ser humano espetacular, que foi o professor Ivan, eu também fiz ginástica acrobática. Hoje acho que nem tem muito dela mais, porque anteriormente você separava a ginástica olímpica, Mas tem. Pois é, da acrobática, e você usava muito trampolim, né? Só aquele trampolim que você vem andando, vem correndo, né? Você pula e ali você dá os saltos, né? E lá no Santo Agostinho a gente chegou até a ser vice-campeão por equipe, brasileiro, através do colégio, e eu fui sexto lugar geral, no individual. E ali começou a minha história, e eu também estive, por um longo período, não vou me lembrar aqui de cabeça, mas com certeza mais de 9 anos, eu estive na equipe de natação do Minas Tênis Clube. Então, eu sempre nadei também. Então, eu estive na equipe de natação do Minas Tênis Clube. Aí, por volta de 18 anos, mais ou menos, eu deixei de ter a natação como um esporte competitivo, né? Passei a apenas continuar nadando e tal. Mas aí, depois, continuei, né? A gente brinca muito que jornalista esportivo é jogador de futebol frustrado, né? Então, a gente continuou batendo as peladas, jogando bola e tal. Como que a construção pessoal de disciplina, de meta, de tática, ajuda na vida do jornalista? Eu acho que isso vale não apenas para o jornalista, mas para o metalúrgico que agora nos escuta, para o advogado, para o professor, para o gari do centro de Belo Horizonte. Como que um processo onde você vai brigar contigo primeiro melhora a vida dessa pessoa? Pois é, eu também estive uma época, além do jornalismo, eu também fui empresário por um tempo recente, 5 anos, tive uma empresa e tal, infelizmente não deu certo. E conversando sempre com os donos, os empresários e tudo, eu conversei com um no Paraná, a gente fez um networking legal e tal, eu estive por lá na empresa dele, até para
fazer um benchmark, aprender muito, que na área, no segmento nosso e na franquia a qual eu pertencia, era uma das unidades que mais crescia no país. E conversando com ele, Jair, ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção, e eu lembrei assim, eu falei, realmente, ele tem razão. Ele disse o seguinte, eu gosto muito de empregar na minha empresa ex-atletas, ou atletas que não deram certo no esporte. Ele disse assim, que não deram certo é que não chegaram no nível que eles gostariam de ter chegado, né? Então, por exemplo, na empresa dele lá no Paraná, ele tinha 2 ex-jogadores de futebol, mas que foram até os 20 anos, mais ou menos, tentando e tudo mais, que ele falou uma coisa comigo que me chamou a atenção. Ele falou assim, esse tipo de funcionário é um tipo de funcionário muito disciplinado, né, pela história que ele teve antes, e que tem muito empenho em buscar o resultado. O esporte te ensina isso, né? Então você pode levar isso para a sua profissão. Um atleta focado, aquele atleta que quer chegar a um objetivo alto, grande, ou quer alcançar o objetivo de se tornar um atleta profissional, que seja no futebol ou outro esporte qualquer, ele tem muito empenho naquilo, ele tem que ter muita disciplina, ele tem que abrir mão de muita coisa, né? Então, eu acho que nessa área, principalmente profissional, você também tem que fazer isso. Mas aí, por ser contraponto, são 16 anos de psicologia do esporte. Dentro de um centro de treinamento, a gente tinha que administrar vários conflitos. Não só entre os meninos, mas conflitos do menino com ele mesmo. Um menino que é muito competitivo, por exemplo, ele não perde nem no cuspe à distância, desculpa a simplicidade da expressão. Como que é possível, cara, a gente construir dignidade, que é o objetivo da nossa conversa aqui agora, mas ao mesmo tempo o sujeito aprender com aquilo que é uma dificuldade grande dele? O que acontece com o Paulo na hora que ele lá, adolescente, bate no trampolim e erra o pulo? O que é possível fazer para que as pessoas entendam o desafio do esporte, a trilha do esporte, mas que consigam fazer crescimento, Paulo? As pessoas têm temperamentos diferentes, né, Jário? Então, assim, dentro daquilo que eu pouco já pude estudar e buscar, porque eu gosto muito também, tem uma caminhada também, junto com a minha esposa, com meus filhos, dentro da própria igreja, nossa formação cristã. E é interessante até para uma criação de filhos que você tem e para um acompanhamento feito com atletas, por exemplo. Existem uns atletas, por exemplo, que têm um temperamento mais colérico. E aí esse cara é esse aí que você falou. É esse que você falou que quer ganhar. Ele não quer saber, cara. O cara não quer saber. Ele quer ganhar. Entendeu? Obviamente você tem que explicar para ele que ele pode ter esse temperamento, ele pode ter essa ambição, essa vontade. O que ele não pode é passar por cima dos outros, né, para alcançar esse objetivo, trapacear, né? Eu brinco muito isso com meu filho, né? Tem um temperamento também que chega a ser, a certo ponto, mais próximo do colérico, mas que é também muito emotivo. Então, quando ele perde, ele tende a extravasar, aí tem a questão do choro, o cara chora, o cara fica chateado. O sanguíneo, por exemplo, é um cara que tem esse tipo de temperamento. Se não começa ganhando, 5 minutos do primeiro tempo ele faz um gol, ele tem uma dificuldade muito grande. Eu tenho, por exemplo, lá em casa, eu tenho um sanguíneo e uma colérica. Né? Já deu para perceber, mesmo pequenininha, com 1 ano e 9 meses, já deu para ver que a Luísa é do lado colérico mesmo. E o Pedro é sanguíneo. Então o Pedro é muito coração. Né? O Pedro é muita emoção, ele se doa, e ele é competitivo. Mas então, você sofre quando perde? Demais. Ele sofre. Mas assim, melhorou muito. E aí você vai falar assim, poxa, então, que você fez? O que você fez? Eu quanto antes inseri nesse meio do esporte, que para mim fez muito bem. Né? Para mim fez muito bem. E pro Pedro tem feito também. Meu filho tem feito também. Então tem aprendido a perder. E eu falo muito com ele, filho, você vai perder mais que ganhar. Não, pai. Eu falei, vai, filho. Quando eu encho a sua bola, no início, te apresentando, dizendo quem você é, da amizade e tudo mais, e você espontaneamente traz uma experiência de trabalho que não foi bem sucedida, você aprendeu ou você perdeu? Eu perdi e aprendi. Como? No esporte tem uma dificuldade muito grande, às vezes, do sujeito, dentro da prática do tempo, ele conseguir fazer o reverso de aprender e de conseguir reverter. Primeiro é o seguinte, por exemplo, eu perdi porque eu queria ganhar, né? Eu queria que a empresa desse certo. E meus planos, meu planejamento feito, foi tudo para isso. Família. Meu pai estava comigo nessa, né? Então, assim, eu perdi, cara. Não é como você falar, você ganhou nisso? Não, deu errado o planejamento, né? A empresa fechou, né? Mas eu aprendi, cara. Em 5 anos, eu acho que se eu passasse 10 na faculdade, eu não aprenderia o que eu aprendi em 5. Entendeu?
por ser uma empresa pequena, microempreendedor, pequeno empreendedor, né? Lá eu era comercial, lá eu era RH, lá eu era efetivamente até mesmo operacional. Quando falta um funcionário, não eram muitos, eu tive que fazer área de recepção, tive que fazer sala de aula, né, que era uma escola, né? Eu tive que fazer comercial para vender também. Então, assim, eu aprendi muito, cara. E aí, dentro da minha profissão, me ajudou a crescer muito em outros quesitos também, dentro do jornalismo em si. Mas, voltando àquela questão do perder, né, e o quanto é importante saber perder, perder é ruim demais, cara. Você vai falar que perder é bom, cara? Você gosta de perder? Não. Eu não gosto de perder também. Acho que ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Agora, a maneira que você vai relacionar com a derrota é que é a mais importante. Então, nem sempre você tem uma boa assimilação da derrota. Você não consegue digerir ela bem. Mas se você começa daquela derrota tirar vários contrapontos, né? Você tirar vários ensinamentos, aí você começa a não ser conivente com ela, de aceitar, perdi e tal. Perdi. Não, ninguém tem que aceitar a derrota. Mas a derrota você tem que aprender com ela, né? Recentemente, eu vi uma entrevista do Hulk, né? E o Hulk eu considero um cara assim, extremamente determinado. Você vê que é um cara extremamente disciplinado. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia e mostrando para ela lá no Instagram, porque às vezes ela não tem muita noção, né? Vê o cara lá fazendo gol e tal, ganhando dinheiro e tal. Fala, isso aqui. Falou, Laura, mas olha aqui que esse cara é aqui no dia a dia, né? Mostrei para ela. Poxa, o Hulk tá no Atlético, tem 35 anos, vai fazer 36 agora em julho. Contrato para 24, né? Agora já está com contrato para 24. Dinheiro ele tem para 2098, né? Tipo assim, não precisa, a família dele e tal. Mas para mim é o cara mais determinado do time. É o cara que traz mais exemplo para os demais companheiros do time. Sim. É o cara que mostra mais o quanto todos devem se doar em campo pelo time. Show de bola. Começamos a falar sobre dignidade e construção. Eu quero entrar agora nessa questão de histórias reais para trazer como exemplo. Fica com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o Contraponto e hoje compartilhando da presença e da amizade do grande Paulo Azeredo, jornalista de tanto tempo. Você que é ouvinte da Rádio América, já passamos muitos anos na terça-feira antes do almoço conversando sobre. 12 anos. 12 anos, muito tempo, né, cara? 12 anos. Muito tempo. Eu queria te provocar numa situação assim de abertura desse espaço aqui. Como que é naquele mesmo final de semana em que acontece o clássico, o último clássico, Atlético Cruzeiro, em que, para mim, a notícia mais difícil e a que mais precisava de reflexão não era se foi pênalti ou se não foi, e toda aquela confusão que veio a partir, mas a morte de um jovem. Ao longo do processo, a gente vai acompanhando o pai, durante várias vezes, o pai dá entrevista com o olho chorando e diz assim, eu pedi para que ele saísse disso. Eu não queria meu filho envolvido com a torcida organizada, com todo respeito à torcida, à identificação. Como é que é analisar e falar sobre o jogo, sabendo que um jovem morreu de tiro na região metropolitana de Belo Horizonte? Pois é, Jairo, é uma questão, é até difícil a gente falar aqui, porque eu acho que tem que partir também muito de quem está, todos os envolvidos, né? Então, por exemplo, é claro que a gente, para você ter uma ideia, contando questão real, né, da situação. Eu estava no clube, eu ia trabalhar à tarde, eu estava no clube, e mesmo no clube, de vez em quando você pega o celular, dá uma olhadinha, e aí eu vi aquela notícia, né, porque foi logo cedo, pela manhã, eu falei, poxa, já morreu um? E tipo assim, ainda faltava muito pro jogo, né, cara? Eu falei, nossa, será que vai ter mais? Eu fico sempre pensando nisso, né, será que vai ter mais e tal? E aí tem o jogo, você tá lá, a atmosfera do estádio, você tem que se envolver com aquilo. Mas, querendo ou não, a gente fica muito triste. Naquele dia, um amigo, até companheiro também nosso aí de jornalismo, o Cristiano Junqueira, o CJ, ele iria levar o filho dele pela primeira vez no Mineirão, né? E ele, nas redes sociais, eu vi que ele se manifestou
E eu fiquei triste, né? Que eu falei, poxa, olha pra você ver. O cara desistiu de levar o filho, falou que não levaria, que aquilo ali realmente para ele foi muito chocante e que ele ficou com medo de levar o filho dele no estado para conhecer o Mineirão. Então, a gente precisa parar de banalizar essas coisas. Tá meio banalizado. Ah, Atlético Cruzeiro, vai morrer um. Tem gente que até brinca, zoa. Ah, vai morrer alguém. Já morreu não sei quem. Ah, vai morrer... Sabe, Jair, acho que a gente tem que começar a agir mais. É lógico que quanto mais a gente bater nessa tecla, e assim, eu não vou ser... A palavra é meio forte, que eu vou dizer, mas eu não vou ser otário de falar aqui para acabar com o torcedor organizado. Porque isso aí nem o clube quer. Então eu não vou ficar falando uma coisa que nem o clube quer fazer. Porque a diretoria hipócrita, às vezes, fomenta a torcida organizada para ela existir. E gritar o nome dele, do torcedor, do Se você perguntar, do e recentemente eu ouvi isso em entrevista com diretores, né, de clubes aqui, eles falam, não, vai acabar até que não. Então assim, o cara não quer. Eu tive a minha cabeça pedida, Paulo Azeredo, 2 vezes por um diretor no Cruzeiro. 2 vezes. Eu me posicionei contra a torcida organizada e ele pediu minha cabeça 2 vezes, no mesmo ano. Eles não querem. Então você não vai ser bobo de ficar falando um negócio aqui na televisão que ninguém quer. Principalmente o dono, entre aspas, né, quem dirige o clube, quem gere o clube, não quer. Mas a gente tem que ser mais duro no quesito, principalmente, de cumprimento de lei. Então, recentemente, o Ministério Público baniu as torcidas. Vai adiantar? Não vai. Não vai adiantar. Você acha que ninguém da Galocura e Máfia Azul vai deixar de ir no jogo? Não. Ah, mas não vai ter instrumento, não vai ter bandeira, não pode ter... Não pode entrar com a camisa do clube. Mas o cara vai lá, entendeu? E quem quer brigar, não quer torcer, quer brigar, quer matar, vai lá e vai tentar, e vai marcar na rede social. Você pode olhar. Não vai ter camisa, não vai ter instrumento, não vai ter bandeira, mas vai estar lá, né? Então, recentemente até desenvolveram uma tecnologia nova, acho que a gente tem que utilizar de tudo que é importante, de estar reconhecimento facial no Mineirão. Sim. Acho que isso é importantíssimo, mas mais do que isso, tomara que não aconteça. Mas caso aconteça, vamos fazer a lei funcionar? Porque não é problema de lei, é problema de cumprimento de lei, é impunidade, não é problema de lei, é de punição, né? Então, acho que tem que botar na mesa, todo mundo sentado, e vem aí a criação de uma Liga Brasileira, e fica muito feio para o Brasil, com a grana que vão investir aqui, a gente continuar a ter esse tipo de espetáculo, né, fora de campo. Então, acho que esses dirigentes, depois que resolveram que eles estão mais interessados, que é a grana lá da Liga e tal, como é que vai dividir o clube, quem vai ganhar e tal, eles deveriam se preocupar também, Jair, com essa questão da imagem do produto. E a imagem do produto brasileiro é muito ruim lá para fora. Né? Ela já está sendo muito ruim aqui para dentro. Eu te contei o caso do CJ que não levou o filho e não vai levar. Sim. Então, para a gente daqui, que está no meio, já está ruim. Agora, imagina para quem está lá fora. Lembra uma vez que conversávamos na Rádio América ainda, onde você fez uma investigação sua, não quero dizer qual torcida que e aí você entrevista um desses diretores e o cara fala assim, hoje nós vamos sair para poder ver se a gente pega o adversário, vamos dar umas pancadas nessas pessoas. A sensação qual é? Horrível, né, Jair? Horrível, péssima. Eu fico pensando assim, o ser humano, eu brinco muito, né? Quando você pensa que conhece o ser humano, o cara te surpreende, até negativamente, infelizmente. Mas é péssimo, você saber que o cara vai marcar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, uma briga no lugar tal, fulano de tal, e vai levar revólver, vai levar soco inglês, e vai levar... Cara, não faz sentido nenhum um negócio desse. Sendo que o esporte é um momento de disputa, de oposição, é um lutando pelo seu ali, mas é um momento de respeito, e não tem respeito nenhum nisso. Né? Se fosse um momento ali das torcidas, quanto tempo a gente não tem um Mineirão dividido? Sim. Né? Um momento ali das torcidas que estão ali apoiando o seu time e tal, não é isso, cara. E na adolescência, nossa, era tão bom isso, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu agradeço meu pai, cara. Meu pai nunca deixou eu ficar perto, não é nem ir, não. É ficar perto. Ele falou, eu te levo no Mineirão, mas você não. Mas vamos ficar no lado oposto da torcida organizada. E ele sempre enfatizou isso comigo. Vamos colocar que ele me botou medo. Ele botou medo, desde o início. Me falava só coisa ruim. Mas eu agradeço meu pai, cara. Porque ele não estava errado, não, já. Ele não estava errado, não. Eu tinha companheiros na escola que falavam, pô, foi lá, fiquei debaixo do bandeirão e tal. Às vezes, como adolescente e tal, queria também, cara. Tinha aquela curiosidade de querer ir. Mas eu respeitava meu pai, cara. Mas não é interessante, Paulo, assim, a ideia de pertencer a um grupo, talvez o desejo é esse. Porque quando você pertence a um grupo, você tem proteção, você tem
toda uma neurose Os em chassi de torno. grilo, tudo vira Hulk, né? Demorou. Você se sente poderoso, você se sente forte. Exatamente. Na verdade, não Mas tem eu nada a ver não, com porque eu não isso. detestei briga. Eu nunca briguei no colégio, sabia? Nunca briguei no colégio, cara. É uma outra coisa que eu agradeço meu pai também. Teve discussão, futebol, vai lá, disputa e tal, disputa de campeonato e tudo. Mas nunca briguei de mão com ninguém no colégio. Nunca, cara. Mas como que é a possibilidade de alguém dizer assim que você foi covarde? Que para não ter brigado, você teve que abrir mão, por exemplo, de um apelido ou algo assim. Entende? Quando as pessoas se tentam o vínculo com um grupo maior, para mim ele é mais covarde do que o cara que abre mão de brigar, você entende? Ele só é machão, só é fortão quando ele se junta a um grupo junto com ele. Eu discordo radicalmente disso. Eu nunca liguei pra isso, sabia? É uma coisa também que eu falo muito com minha esposa, personalidades diferentes, né? Aí ela fala, você não pode achar que fulano pensa do mesmo jeito que você, ou age do mesmo... Porque eu não ligo pra isso, cara. Não ligo. Esse negócio é bullying e tal. Bullying sempre existiu, cara. Sempre na vida, era zoação, né? Vamos zoar e tal. Eu nunca liguei, cara. Porque eu também era da zoação, né? Então, assim, os caras, eu tenho que ter, pelo menos, assim, se eu brinco, eu tenho que deixar brincar comigo, né, cara? Tem que deixar me zoar também. E hoje em dia a gente tem a ideia da consequência com os instrumentos atuais, o tanto que um celular pode fazer mal para um adolescente. Só que hoje em dia é criança. 880, né, cara? Sim. Contraponto, assim, ou você é A ou você é B. Se você é B, eu quero que você morra, eu tenho ódio de você e tal. Antigamente não era assim, né, cara? Você tava aqui, mas você transitava aqui, você voltava pra cá. Show de bola. Cara, que alegria, bicho. Que alegria estar com você na mesma bancada. O nosso bate-papo de hoje está chegando ao fim. Que pena. E já dizia Fernando Pessoa, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Obrigado pela sua companhia, Paulo. E você também. Obrigado pela sua companhia na casa, no trabalho, na rua. E esteja conosco no próximo Contraponto. Forte abraço. Até mais.